Bem, boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar aqui com a Sofia, com o Daniel, para essa mesa chamada Arte, Trauma e Memória, que faz parte da 5ª edição do Seminário de Estética e Crítica de Arte, Sentidos na Asfixia, um evento organizado pelo Grupo de Estudos em Estética Contemporânea, da USP. Esse grupo é coordenado pelo professor Ricardo Nascimento Fabrini. Eu quero, de antemão, agradecê-los, né, pela presença, especialmente ao Daniel e à Sofia, por estarem aqui compartilhando suas pesquisas. Muito obrigada. A gente fez aqui um combinado que cada um terá entre 15 e 20 minutos de fala. Começaremos, então, com a comunicação da Sofia Corso, seguida da do Daniel, e depois eu apresentarei também uma comunicação. Bem, o nome da comunicação da Sofia é Memória, Dor e Esquecimento, vazio na obra de arte como possível elaboração do trauma e do luto psicanalítico. A Sofia é doutoranda pelo Programa de Estética e História da Arte, da USP, possui graduação em História pela Universidade Federal de Goiás, é mestra em História pelo Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de Goiás também, com uma pesquisa intitulada Trauma e Revolução, uma análise das obras de Jacques-Louis David, financiada pela CAPES, é membro do grupo de estudo História da Arte e Imagens Políticas da Faculdade de História da UFG, membro também do grupo de estudos de cinema, núcleo de usos da história. Atuou como professora de literatura e história, nível fundamental e médio, na rede de ensino privada de Goiânia, e atualmente atua como professora de História da Arte em colégios da rede privada de Goiânia. O Daniel vai apresentar uma comunicação intitulada Ai Weiwei e o Testemunho da Catástrofe. Nunca sei se eu estou pronunciando corretamente o nome desse artista. O Daniel, ele possui graduação em Letras, Português, Inglês e Espanhol pela Universidade de São Paulo, em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, especialização em Semiótica Psicanalítica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, mestrado em Literatura e Crítica Literária pela PUC São Paulo e doutorando em Estética e História da Arte pela USP. Atualmente é professor de ensino superior. Eu me chamo Rafaela Fernandes, vou apresentar uma comunicação intitulada Christian Boltanski, em busca da pequena memória. Eu sou mestre em filosofia pela Universidade de São Paulo, fiz bacharelado em História da Arte pela Unifesp, licenciatura em Artes Cênicas. Atualmente eu integro o grupo de estudos em Estética Contemporânea do Departamento de Filosofia da USP. Sou professora de arte no ensino fundamental e médio da rede pública de ensino aqui de São Paulo. Muito bem, feitas as apresentações, passo, então, a palavra para a Sofia. Sofia, muito obrigada. Boa tarde a todos. Eu vou compartilhar aqui o que eu preparei. Eu tive que acabar fazendo algumas mudanças em relação à minha apresentação. Eu estava explicando para a Rafaela que eu tive um dia um pouco atípico, então eu acabei orientando a minha apresentação também por partes do artigo que eu escrevi sobre esse artigo de memória, dor e esquecimento, para que eu não me perca nada, porque minha cabeça está meio assim. E aí, qualquer coisinha, vocês me falam. Bem, deixa eu compartilhar aqui como tela inteira, só um segundo. Bem, a partir de agora eu não vejo mais vocês, né? É ruim esse recurso, mas qualquer coisa que der problema, alguma coisa acontecer, vocês, por favor, me chamem para que tudo corra bem. Bem, esse artigo que eu escrevi foi um artigo que eu fiz na disciplina do semestre passado, na disciplina de Rupturas e Estética da pós-graduação, do PGEA, e foi um exercício maravilhoso de reorganização do meu projeto, onde eu já trabalho a relação do trauma, do luto, da perlaboração desde a época do mestrado, mas agora eu estou amadurecendo um pouco mais essa ideia. Eu trabalho Jacques-Louis David, que é um artista neoclássico, desde a graduação. Eu já tenho 10 anos de estudo sobre David. A intenção era continuar trabalhando David agora
no doutorado, mas eu estou fazendo algumas mudanças e provavelmente eu terei que abandoná-lo. Então, esse artigo é como quase uma despedida do Davi. E a ideia aqui foi, de fato, trazer algumas questões que eu desenvolvi, né, que eu pensei, que eu elaborei a partir dessa disciplina, que foi a ideia do vazio na arte. E como que esse elemento, ele aparece nas obras de arte desde muito cedo, né, mas ele vem sendo problematizado agora na contemporaneidade. E a ideia é, de fato, entendê-lo como um recurso. Ele é um recurso linguístico, ele é um elemento, ele é um local de reflexão. Então, eu trouxe aqui 3 obras que são aparentemente distintas entre si. E isso foi proposital, eu trazer essas 3 obras, que seria o Marat Assassinado, do Jacques-Louis David, uma obra super famosa, e o Quadrado Negro, do Kazimir Malevich, do sincretismo russo, também uma obra bem famosa, e o Box Cube Empty Clear Glass, A Description, do Joseph Kouzov, também um artista bastante famoso americano da arte conceitual. E a ideia é que eu saquei, né, isso vem das leituras que eu venho tendo do Didi Huberman e de algumas conversas também que eu tive com outros colegas, e do Marat, que é uma obra que eu trabalho há muitos anos, e tive um insight, que é a ideia de que todos eles, de alguma forma ou de outra, trazem a presença do vazio. Gente, desculpa, eu também estou com uma tosse incessante. E eu estou tentando controlar ela aqui, mas me perdoem qualquer coisa. Bem, e a ideia aqui é entender como que, de formas diferentes, esses autores utilizam o vazio, mas ainda assim o vazio. Então, qual que é a questão colocada por eles? E, detalhe, todas essas obras, elas têm locais muito emblemáticos no contexto histórico onde elas foram produzidas, né? Desculpa, o Jacques-Louis David mesmo, ele produziu Marat no momento de, né, extremo conflito político na França durante o período da Revolução Francesa, da tomada dos jacobinos do poder, então um momento que eu, inclusive, defendo como uma catástrofe histórica, dentro do conceito de Walter Benjamin. Mas que coisa, eu não estava tossindo, não. E o Quadrado Negro, do Kazimir Malevich, que é uma obra que antecede a Revolução Russa, em 1917, e a obra do Joseph Kouzov, que já é uma obra contemporânea do minimalismo americano, que tem um estudo filosófico ali, que vai entrar dentro da crise da representação e como que agora essa obra de arte ela vai aparecer descredenciada de emoções. Então, o que seria esse vazio? Uma lacuna, um silêncio, uma pausa, uma reflexão? Gente, desculpa, acho que eu vou precisar ali pegar uma água. Vocês me perdoam? Vocês me aguardam? Desculpa. Sim, claro, Sofia, pode ir lá pegar. Ai, desculpa, gente, agora vai. Minha água acabou de pegar. Deixa eu voltar a compartilhar aqui. Então, o que seria esse vazio? Seria uma lacuna, um silêncio, uma pausa, uma reflexão, um nada, a ausência, um elemento provocativo, um elemento estético, um elemento filosófico, fenomenológico, ontológico, psicanalítico. Qual que é a questão desse vazio? E aí, essa primeira parte do meu artigo, eu trabalho essa questão da presença do vazio e o vazio como linguagem, para justamente discutir significante, significado, vazio filosófico, ser e o nada. É bom adiantar que eu não cheguei em nenhuma conclusão a respeito disso. Na verdade, eu já amadureci um pouco mais essa ideia do vazio como mais uma questão sintomática, acima de tudo uma questão sintomática, e que antes eu estava muito obcecada com essa ideia de procurar em várias obras, desde o século XIX até agora, a presença do vazio, e agora eu já estou entendendo aqui como, de fato,
vários dos recursos pelo qual, de fato, o trauma pode se manifestar. Então, essa é uma obra neoclássica, extremamente canônica. Aqui tem a morte de um revolucionário, Marat, o amigo do povo, aquele pelo qual deu ali, junto com vários outros líderes, a tomada dos jacobinos ao poder na França em 1792, e a morte dele vai ocasionar, de fato, ali um divisor de águas, uma ruptura entre o que se entendia por revolução até então. E o Jacques David, que é um artista que está ali caminhando junto desses jacobinos, um artista que já vem fazendo a elaboração das questões filosóficas e políticas, morais e éticas da França nas suas obras desde 1784, ele vai chegar no seu auge do amadurecimento com essa obra aqui, que foge, inclusive, um pouco da lógica do que ele fazia antes. Inclusive, na minha dissertação, eu coloco a questão do luto e do trauma como sendo um dos motivos para isso, já que Marat era um grande amigo de Davi, e a morte dele vai dar para Davi aqui uma certa reflexão de para onde vai toda essa violência. E a minha questão, de fato, era pensar essa violência como fruto de uma extensão da catástrofe. E aí, aqui, a questão do vazio é como que o Davi dá um fôlego para nós, espectadores, pensarmos esse luto, da onde esse luto vem. Entendendo o luto freudiano como, de fato, podendo ser um percurso, um processo individual, mas também, além de tudo, coletivo, né? Algo que, de fato, pode nos levar a pensar o significado que aquela pessoa tem, ou uma coisa que não é necessariamente alguém, e essa obra acaba tomando o lugar do próprio revolucionário Marat. Lembrando que o Davi, ele já é um cara que tem essa questão da participação do espectador na obra, chamar a reflexão do espectador, algo que ele vai amadurecendo ao longo das obras dele. A última obra que ele faz relacionada à Revolução, inclusive, em 99, A Rápido das Sabinas, que é uma obra bem famosa, quando ele vai expor, ele coloca um espelho no Salão de Arquitetura, não no Louvre, como de costume, mas do mesmo tamanho da obra. Então, é como se fosse assim, uma espécie de instalação, algo que a gente vai ter com mais corriqueiro na contemporaneidade, e ele já no final do século XVIII, já faz esse tipo de intervenção para pensar a inserção do espectador dentro da obra. Então, essa questão do vazio, no Marat, vai ser uma ideia de elaboração do luto, uma reflexão, a perda, o silêncio, né? E aí o Argan, ele fala sobre essa questão do esvaziamento, e aí pensar a questão do vazio e do esvaziamento é algo que eu também estou amadurecendo, que já cheguei na conclusão de que, de fato, logicamente não é a mesma coisa. E o Argan, ele diz, né, a definição do local, tão exata em primeiro plano, que é a parte do Marat, dilui-se no alto. Mais da metade do quadro é vazia, é um fundo abstrato, sem sinal algum de existência, e da presença tangível das coisas passa-se a desolada ausência da realidade ao nada, do ser ao não ser. Essa questão do ser e o não ser é bem algo que o Didi Huberman trabalha nas obras dele, como a fenomenologia e a ontologia, no sentido da constituição filosófica estética. E é uma questão que tem uma complexidade tamanha que, quando se coloca o vazio, meio que comprova o fato dessa complexidade existir. Então, aqui aquele livro do Didi Huberman que ele fala, né, o que vemos, o que nos olha, ele diz, o que vemos só vive em nossos olhos pelo que nos olha de volta. E esse olhar de volta é justamente o convite à reflexão do espectador frente ao que está sendo colocado. E o que de fato há nessa obra é uma manipulação histórica por parte do Davi, já que o Marat, ele não era esse ser marmorificado, cristianizado quase, que foi chamado de a pietà jacobina. Ele associa Marat de fato a Jesus Cristo, criando aqui um Marte revolucionário, que inclusive a violência da revolução vai se intensificar ainda mais com a morte do Marat, e retira dele as pústulas da pele pela qual ele estava quando ele de fato morreu, já que ele ficava na banheira para aliviar essas coceiras, desse problema dermatológico que ele tinha. E ele diz, numa das assembleias da convenção, que ele pintaria Marat tal como ele viu.
E o que a gente percebe aqui é que isso não acontece. Essa não presença, esse não saber, esse encobrimento, esse esquecimento, ele vai ser legitimado pela presença do vazio, que vai se contrapor aqui numa luz meio degradê a essa presença do jogo de claro e escuro, quase barroco, quase não, né? Bastante, mas ainda sem a dramaticidade, a harmonia e a plenitude do clássico, para que nos leve, que nos joga para esse vazio de tempos em tempos. É o fôlego que nós temos de um quadro tão poderoso. E essa ideia, né, de que o Davi ele vai substituir o drama do Marat, porque ele diz que, na verdade, pinta o Marat em seu último suspiro. Esse último suspiro, que é meio a relação do eterno com o efêmero, o transcendental e o palpável, né, e o real. E a ideia de que ele vai substituir esse drama pela violência, uma violência desenfreada, mas assim, uma violência histórica, um sacrifício histórico, algo que vai para muito além do homem em si, mas da ideia que ele vai constituir. E essa ideia é agregada, ela tem uma narrativa no nada, uma narrativa no vazio. E essa questão de possuir narrativa no vazio, se o vazio pode ser ou não esquecimento, é algo que me intriga bastante no quadro do Malevich, porque o Malevich é uma obra pré-Revolução Russa, como eu falei para vocês, um momento de conturbação política na Rússia, esse momento da passagem da aristocracia, Nicolau II, essa arte voltada para o enaltecimento de uma realeza, agora vence o nada, e apresenta-se em formas geométricas, a abstração que vai substituir, digamos assim, a tradição clássica e colocar os limites entre razão e sensibilidade. E o preto, que constitui essa obra, que incomoda tanto, ela vai ser o quê? Vai ser ausência, vai ser potência da construção, vai ser a ideia de construir uma linguagem universal, assim como a Revolução também almejava ser universal, comunista, integradora. Como que vai funcionar essa questão de transformar essa obra numa obra que fosse mais palpável a olhar, uma vez que ela agora é direta, porque é um quadrado aqui no Brasil, como é um quadrado na Rússia, no Japão, sei lá, na Europa, e como que essa universalização, essa generalização vai impactar o olhar de quem está vendo, né? Geralmente, meus alunos, inclusive, veem essa obra e acham ela um completo absurdo. Acho que eu estou curtindo com a cara deles, inclusive. E eu preciso me desdobrar num bocado para provar que não, que existe uma genialidade por trás do vazio. E esse vazio como potência, como narrativa, como ausência, e o que de fato ele significa, né? E assim, antes mesmo Duchamp, com o Mictório, em 1917, né? Antes mesmo do Duchamp provocar essa questão da ordem fenomenológica e ontológica, nós já temos essa representação, essa crise da representação sendo colocada aqui, como será colocado no dadaísmo posteriormente. Mas, obviamente, não sei encerrar também essa discussão, e é aí que vem essa ideia do desconforto gerado pelo vazio e pelo nada, essa dualidade, que a gente tem um eu aqui, um eu desprovido de emoção, que se dissolve numa relatividade sem fim, porque a relativização do abstrato te interpõe questionamentos, mas também encerra questões. Você pode tanto ficar obcecado pelo nada, quanto passar por ele sem, né? Ou ele se absolutiza. E aí, toda absolutização do ser é a morte. Esse confronto com a morte que faz ter uma relação com o tempo, e esse tempo presente, de fato, no quadrado negro do fundo branco. Então, em ambos os casos, tanto no Davi quanto no Malevich, tem a presença do vazio. Bem, então, sobretudo aqui, a sobra liberdade do fazer, rompendo com toda a tradição clássica da figuração, ele se torna essa fissura entre a razão e a sensibilidade. E é aí que entra o Joseph Kosuth com o minimalismo contemporâneo, com o Box Cube Empty Clear Glass, a Prescription. Essa que é uma obra que, quando eu bati o olho nela, ela é
indiscutivelmente uma obra do Joseph Kosuth, que está sempre jogando o espectador nesse jogo, nessa dialética, e mais do que isso, nessa dialética, né? Mas mais do que isso, nesse paradoxo entre a presença, a instalação, o objeto e a linguagem, em que a arte ela vai ser o ponto de partida para uma discussão filosófica que é aparentemente simples, como a de um objeto, vai, né, dar tanto pano para manga para a gente discutir onde que ele quer chegar com essas várias determinações que não conseguem nem totalizar e nem encerrar o que de fato significam esses objetos, ou essa caixa, ou esse cubo, ou esse local vazio, ou esse local limpo, esse, né, o clear, o transparente, ou esse local de vidro. Então, são 5 objetos iguais, com definições diferentes. Então, o significante, que é apresentado pelo esse objeto diáfano, que é esse objeto transparente, e é circundado por 5 diferentes significados. Nenhum suficiente para dar conta do que é o vazio nessa aula, o que ele representa, o que ele traz aqui para a gente. Então, é a linguagem como definição e como paradigma. Então, a transparência como representação dos objetos que se apresentam e não representam nada diante de nós. Então, o que o Didi Huberman vai falar sobre essa potência do vazio e ao mesmo tempo a autoridade que a linguagem constitui diante do real, da verdade e do real, é que diante deles nada haverá a crer ou a imaginar, uma vez que não mentem, não escondem nada, nem mesmo o fato de poderem ser vazios, pois de um modo ou de outro, concreto ou teórico, eles são transparentes. Então ele coloca uma definição aqui muito interessante, a divisão de vazio para transparente, que, de fato, diferente do Malevich e do Davi, que utilizam o preto como uma forma de reafirmar esse vazio, ele coloca o diáfano. Então, onde que o Joseph Kosuth quer levar essa discussão? Então, a linguagem, ela precisa estar presente na arte, ela é um recurso linguístico, o vazio é a ausência de linguagem que se transforma em linguagem, né? Então, o vazio como ausência de linguagem e, ao mesmo tempo, um recurso linguístico, será que isso é possível? Então, é arbitrário, é inquiridor e acaba se tornando algo que eu estou querendo colocar como uma fissura da modernidade. O Davi como sendo considerado o primeiro artista moderno, o Malevich incluído dentro do processo da constituição das vanguardas e o Joseph Kosuth dentro dessa pós-modernidade, todos eles pensando os limites da linguagem. E aí que eu entro com o vazio como elaboração do trauma. O trauma, como diria Freud, né, que seria essa fissura da memória, esse momento em que a linguagem não alcança, como diria o narrador em Walter Benjamin, né, Walter Benjamin, o narrador, que seria esses soldados voltando mudos da Primeira Guerra Mundial, que do excesso de realidade, o excesso de verdade e de experiência não os torna mais experientes, mas, pelo contrário, o que nós temos ali é, de fato, uma completa e total ausência de possibilidade de construção narrativa, da borda, de constituir essa fronteira entre elaborar o que aconteceu e, de fato, conseguir apreender a experiência do que se teve. Então, levando o trauma como sendo esse local de encontro entre o real, a experiência, a memória, a dor, o trauma, como foi colocado durante a Segunda Guerra Mundial nos campos de concentração, o vazio não seria possível como uma forma de ocupar esse espaço, não ocupando espaço. Então, de novo, eu não tenho respostas para nenhuma dessas perguntas. Eu ainda pretendo inserir na minha tese o vazio como sendo um sintoma, sim, do trauma. Eu não sei se eu consegui convencer alguém aqui disso, não sei nem se eu fiz ser entendida de alguma forma. Mas já estou encerrando, desculpa. É isso, minha apresentação é essa. Muito obrigada a todos. Muito obrigada, Sofia, pela interessante comunicação. Passo de imediato a palavra agora para o Daniel. Eu vou compartilhar já aqui o seu PowerPoint, tudo bem? Tá bem, obrigado.
Bom, o tema que eu escolhi, o trabalho que eu escolhi para apresentar, foi a respeito do trabalho, do processo, um recorte de algumas obras do Ai Weiwei, e pensando essas obras no contexto da catástrofe. Poderia passar no próximo? Bom, a ideia de catástrofe, ao pensar a ideia mais urgente, é a sobrevivência. A produção artística acontece só depois, por aqueles que sobreviveram ou estavam longe da tragédia. Todavia, recentemente, o sentimento de um desastre iminente se tornou uma característica do dia a dia, na cultura e na política, como, por exemplo, que tivemos recentemente, né? Ainda sofrendo o efeito, né, da pandemia do coronavírus, terrorismo, crise migratória, crise climática, desmatamento. Então, os artistas, de uma certa maneira, se criam, né? Tentam responder às questões da atualidade de uma forma cada vez mais direta, né? E, mais especificamente, eu selecionei, no caso do Ai Weiwei, um evento que foi considerado, na época, né, quando ele pensa esse trabalho, traumático na China. Foi um evento mais localizado, mais regional, mas, de uma certa maneira, impactou, teve uma certa repercussão em termos midiáticos e jornalísticos na época, mas, de uma certa maneira, ficou um pouco abafado. Hoje, acho que poucas pessoas talvez se lembrem, se recordem do que aconteceu. Poderia passar para o próximo? Bom, antes de entrar na questão, eu queria fazer uma espécie de um parênteses, né? O que seria essa vida regulada por decretos? O Walter Benjamin, em uma das obras dele, comenta a questão da tentativa do política e do governo de interferir na vida pública através de uma regulação por decretos. E, por exemplo, a gente tem casos extremos, como aconteceu no Brasil, do AI-5, onde, dali para diante, toda a nossa vida dos brasileiros, né, que a gente só acaba, através da história, através do que nos é contado, do que nos é transmitido, desse evento, né, como passou a ser vivenciado e assimilado, né, pelas gerações que passaram por esse período da ditadura. Então, ele traz um pouco essa ideia de como a política, como o governo, em certas circunstâncias, ele intervém de maneira arbitrária. E as circunstâncias que a polícia intervém de maneira mais arbitrária, por exemplo, quando, a princípio, elas são para defender o cidadão, ela intervém no sentido de o oposto, de feri-lo, de matá-lo, de exterminá-lo até. Então, tem essa ambiguidade desse decreto, né? Se, por um lado, traz a ideia do bem do povo, bem comum, ele pode ser usado no extremo oposto, como sendo algo aniquilador e de interesse de minorias, ou interesses privados. E aí, contextualizando, né, das obras, se refere a um terremoto que aconteceu na China em 2008, onde cerca de 4.500 feridos, né, tiveram, foi um terremoto de grande magnitude, e aproximadamente 5.000 crianças morreram, porque aconteceu justo no período escolar, as crianças estavam na escola. E das escolas, mais ou menos, se levantou que 14.000 foram destruídas. Tanto é que apelidaram essas construções tofu. Eu não sei se estão familiarizados com esse termo. Tofu é um queijo que é muito popular na culinária oriental, né? Ele é feito de soja, ele é muito mole, assim, ele se desmancha, assim, um garfo você consegue desmanchar ele rapidamente. Então, foi apelidado essas construções tofu. E, na época, o Ai Weiwei tinha voltado para a China, ele tinha emigrado para os Estados Unidos, mas o pai dele estava muito doente, ele voltou para morar na China, correndo o risco de não poder sair mais. E foi, de fato, que, depois eu vou contar um pouco mais de detalhes, o que acaba acontecendo, ele não pode mais sair da China depois. Mas, assim, nesse período, o contato que ele tem com o Ocidente passa a ser através da internet. Ele passa a criar um blog, e, através desse blog, ele vai divulgando o que está acontecendo lá na China, os trabalhos dele, enfim. Poderia passar para a próxima? Então, o blog do Ai Weiwei,
ele começa em 2005, e em 2008 é quando acontece a Olimpíadas da China, né, de Pequim, e ele é convidado, ele participa, né, com esqueci o nome daquele estádio, bom, enfim, me deu branco, mas é um estádio que ficou muito famoso, mas ele tem uma parte, aliás, o Ai Weiwei ele é formado como arquiteto, ele fez arquitetura. E em 2009, o governo chinês ele pede para interromper, ele proíbe a continuidade do blog. E o principal motivo foi justamente que o Ai Weiwei ele recruta uma equipe, juntamente com outro ativista, o Tang Zuoron, para coletar o nome das crianças que morreram, porque o governo estava se recusando a falar o nome das crianças. E os pais desesperados, querendo descobrir, querendo saber notícias, saber divulgar informações, e o governo barrando, não querendo que isso se tornasse público. Poderia passar para a próxima? E aí, em 2009, em 12 de agosto, o Ai Weiwei foi preso. Ele divulgou essa foto no blog dele, que se tornou famosa. Né? Foi o momento que ele foi agredido e preso num quarto de hotel. Isso acaba até, dentro das exposições dele, repercutindo como uma obra de arte. Poderia passar para o próximo? E, posteriormente, ele é convidado, ele vai participar de uma exposição que seria uma retrospectiva dos trabalhos dele em Munique. E ele, na ocasião, ele é agredido por um policial alemão que não sabe explicar o porquê, ele até tenta várias vezes, ele até faz um documentário a respeito dessa tentativa dele de entrevistar esse policial e tentar querer saber por que ele foi agredido, por que agrediu, qual foi a razão, qual foi a motivação. Só que ele não consegue, ele acaba criando esse documentário chamado Never Sorry. E, coincidentemente, essa exposição retrospectiva da obra do Ai Weiwei foi feito no Haus der Kunst, que é justamente onde aconteceu, foi pensado, pelo menos inicialmente, a exposição de arte degenerada durante o período nazista. Então, foi escolhido a dedo o local, inclusive. Poderia passar para o próximo? Então, ele coloca, posta lá no blog dele, ele foi parar no hospital por conta dessa agressão desse policial alemão e foi tendo que retirar um coágulo do cérebro, porque ele teve hemorragia. E aí ele não pôde participar de alguns eventos, como, por exemplo, testemunha desse outro ativista chinês. Poderia passar para o próximo? E no Haus der Kunst, na sacada, na frente do museu, ele colocou essa obra. Será que você poderia passar rapidamente para a próxima imagem? Que eu acho que dá para ver melhor. Essa imagem é uma frase de uma das mães falando a respeito das crianças que faleceram, morreram no terremoto. É algo mais ou menos o seguinte, eu não vou lembrar exatamente, literalmente, a frase, mas assim, viveu alegremente aqui durante 7 anos. E os detalhes dessa obra são mochilas, que uma coisa que impactou o Ai Weiwei quando ele foi ver, acompanhar os resgates, os escombros, era a imensidão de mochilas que ele encontrava no caminho. Aí o que ele fez? Ele foi recoletando todas essas mochilas, fez um trabalho de lavagem, limpeza, e criou quase como um mosaico esses ideogramas. Então, ficou uma coisa impactante. Assim, e, por um lado, tem uma beleza, tem a lembrança o que elas representam. Parece que é mais ou menos 9.000 mochilas que foram coletadas para poder criar essa obra. Poderia passar para a próxima? A morte da testemunha. Esse conceito ele está muito mais debatido na literatura, porque assim, ele começa com a Shoah, quando acontece o Holocausto, os sobreviventes do Holocausto, o que eles teriam para contar? Alguns, na verdade, não sobreviveram. É contado por alguém que sobreviveu e traz o testemunho daquele que não está ali para dar a sua voz, a sua história.
Então, se questionou, em termos de literatura, por exemplo, se aquilo poderia ser considerado como literatura ou não, ou apenas um documento histórico. E há uma discussão, atualmente, hoje já é considerado, sim, tem um valor literário, mas eu pego um pouco esse conceito da questão do testemunho para trazer um pouco para pensar as artes plásticas, no caso do trabalho do Ai Weiwei. Então, eu cito um filósofo armênio que fala o seguinte: e se o grito da testemunha que desaparece, se o acontecimento consistir na morte da testemunha, será ainda possível que haja um arquivo desse desaparecimento para que os historiadores possam continuar, custe o que custar, exercendo seu ofício? Então, assim, é a questão da arte, como a arte ela pode também trazer esse testemunho, né, de algo que foi impactante, que foi catastrófico, que não se tem como verbalizar e ainda assimilar o que foi acontecido. Poderia passar para a próxima? Então, através dessa investigação dos cidadãos, como eu mencionei anteriormente, o Ai Weiwei ele tenta resgatar essa história que o governo e as autoridades chinesas estavam se recusando a fazer, ou seja, o mínimo de dignidade que era possível para as crianças e para os pais, o nome delas. Eles estavam se recusando a levantar, porque ao dar o nome, teriam que estar não só nomeando, mas enumerando quantas crianças de fato morreram, né, e assumir a culpa por essas mortes. Poderia passar para o próximo? Então, aqui tem uma das fotos que foi um tanto quanto impactante, que o Ai Weiwei publica, de algumas das crianças que faleceram nesse terremoto. Poderia passar para a próxima? E aqui, veio aqui na exposição, na retrospectiva do Ai Weiwei, esse mural, que está literalmente o nome das aproximadamente 5.000 crianças que morreram. E foi interessante até porque eu estava nessa exposição, eu estava observando, aí veio um casal brincando com umas crianças, e ficaram observando, tentando entender o que era aquilo. Aí eu parei para explicar, eles ficaram impactados, eles não entendiam o que aquilo tudo representava. Todo aquele mural era nome de crianças que morreram. E assim, quando você conta essa história, a pessoa entende do que se trata, é um impacto. Eu vi literalmente nessa experiência que eu tive de contar ou explicar essa obra para um grupo de pessoas que estavam observando. Poderia passar para a próxima? Essa outra obra foi exposta em Washington. Eu não vou me recordar o nome do museu, mas ele tentou reconstituir, para quem entrava nessa exposição, acompanhava todo o saguão, uma espécie de serpente feita também com as mochilas que ele coletou. Então, ele criou como se fosse algo ambíguo, algo que, ao mesmo tempo, é vivo, mas também traz a lembrança da morte. Poderia passar para o próximo? Nessa outra obra, chamada Straight, que ele leva primeiramente, para uma exposição paralela em Veneza, na Bienal de Veneza, mas paralela, não fez parte, mas ele participou como convidado. Ele chamou de Straight, que eram as vigas que ele foi trazendo, coletando e retificando dos escombros que caíram das escolas. Então, essa obra também, não sei se tiveram a oportunidade de ver a retrospectiva do Ai Weiwei, ele colocou no subsolo lá da Oca, formava quase como um rio, mas se você chegava perto, você via que eram vigas, eram vergalhões, né, de aço. Poderia passar para a próxima? Então, aqui ainda de um outro ângulo, lá em Veneza. Poderia passar para a próxima? Outro ângulo dessa obra. Então, ele tenta meio que formar um rio, um mar, enfim, mas trazendo sempre essa ideia da lembrança da morte, né? Bom, nessas obras anteriores, o Ai Weiwei está contando o que aconteceu às crianças, né? Então, ele está contando em terceira pessoa. Agora, ele passa, nesse segundo momento, as outras obras que eu vou comentar, ele passa a narrar o testemunho, agora não em terceira, mas em primeira pessoa. É ele como alguém que sofre a violência. Porque uma das consequências desse trabalho dele foi, primeiramente, a interrupção dele, depois a prisão, ele vai para
literalmente para uma cela, e fica 81 dias sem saber para onde ele foi levado, e nem o que iria acontecer com ele. E ele ficou literalmente 24 horas sob vigilância. Tinha 2 ou 3 guardas acompanhando ele todo o tempo. E ele criou uma obra para marcar esse feito, né, o que aconteceu com ele. Ele chamou de Sacred, tradução meio que brincando, né, com as palavras, como sagrado. E, coincidentemente, foi exposto na igreja de Santo Antônio, em Veneza. Poderia mostrar a obra? Então, aqui ele faz uma espécie de diorama. Dioramas são reconstituições, como, por exemplo, um museu de história natural, é onde se observa o animal no seu habitat natural. Aqui, o que seria o habitat natural, entre aspas? Né? O Ai Weiwei sendo observado pelos guardas 24 horas. Podemos passar para a próxima? Tem algumas imagens, né, dessa obra. Aqui ele tomando banho, acho que está de um outro ângulo, né? Próximo, ele nas refeições, era um local pequeno. Tanto é que, assim, passando 81 dias, ele sabia de memória, né, o que tinha e o que não tinha no lugar. E esses dioramas estão dentro dessas caixas. Então, tinha um aspecto assim, meio lúgubre, meio que de algo mortuário, né, como caixões, né, e ele sendo observado. Então, quem observava, uma das pessoas, por exemplo, foi a mãe dele. E ela, quando ela viu essa obra, ela ficou impactada, ela começou a chorar. Então, ele quis causar, não propositadamente, ou talvez até propositadamente, essa desacralização da liberdade, né? Até que ponto as pessoas são ou não são livres, né? Algo que poderia ser considerado como sagrado deixa de ser, né? Ele tenta questionar justamente da colocação da obra nesse local sagrado. Poderia passar para a próxima? Então, com isso, eu encerro essa questão da obra como um testemunho, né, de momentos, num primeiro momento, ele tentando salvar e resgatar essas vidas que foram perdidas das crianças em terceira pessoa, e num segundo momento, ele, como alguém que sofreu digamos, as consequências dessa catástrofe, que ele não quis deixar morrer, que ele quis que o mundo soubesse e, principalmente, o governo chinês, através de uma crítica velada, arcasse com a culpa dele, né, por essa omissão do Estado, né, porque o Estado se omitiu, no sentido de não priorizar a segurança dos cidadãos, no caso, as crianças, né, construíram construções que eram muito frágeis, não resistiram àquele terremoto na ocasião. Com isso, eu encerro minha fala. Muito obrigada, Daniel, pela apresentação. Eu reforço àqueles que estão nos assistindo aqui na sala, que ao final das comunicações poderão dirigir perguntas, né, aos pesquisadores, para iniciarmos, então, o debate. Eu, então, começarei aqui a minha apresentação, vou apenas compartilhar a minha tela, só um minuto. Muito bem. Bem, então, o título que eu dei para essa comunicação é Christian Boltanski, Em Busca da Pequena Memória. O que eu apresentarei aqui hoje trata-se de uma espécie de recorte da dissertação de mestrado, recentemente defendida. A alusão aqui a essa noção de pequena memória, la petite mémoire, né, como Boltanski chama, é aqui entendida não como algo que estaria circunscrito a um momento específico da obra, da trajetória do Boltanski, mas como algo que perpassa a sua trajetória artística e vai sendo desenvolvido, né, desdobrado de diferentes formas no decorrer do tempo. Eu vou dividir minha fala em 3 partes, sendo a primeira intitulada Infância, a segunda Anonimato,
e na segunda parte eu tratarei da relação entre história, ficção e regime estético da memória. Bem, como reconstruir, então, nossas memórias mais antigas, aquelas mais recônditas da infância? Essa é uma pergunta, né, que permeia as primeiras obras do Boltanski, ainda na década de 1960, 70. Fazemos aqui menção a recordações pouco precisas, envolvidas numa teia complexa de afetos e significados, às vezes difíceis de discernir se são nossas ou escutadas de outra pessoa ou apenas imaginadas. O desejo de reconstruir os restos dispersos da infância, oscilando entre o pessoal e o impessoal, a história e a ficção, foi o que motivou obras de Boltanski como busca e apresentação de tudo que resta da minha infância e tentativa de reconstituição, 3 gavetas, que vemos aqui. A primeira consiste num livro com apenas 9 páginas, publicado em 1969, que reúne fotografias do artista quando criança e de objetos que lhe pertenceram, tais como uma cama e um suéter. No livro, há também uma espécie de manifesto, que contém já algumas indicações preliminares do seu projeto estético, como se verifica nessa citação que eu lerei agora para vocês. Nunca será suficientemente notado que a morte é uma coisa vergonhosa. Afinal de contas, a gente nunca tenta lutar de frente, os médicos, os cientistas, não fazem mais que um acordo com ela. Brigam pelos detalhes, retardam alguns meses, alguns anos, mas tudo isso é nada. O que é preciso é atacar a raiz do problema por meio de um grande esforço coletivo, em que cada um trabalhe pela sua sobrevivência e a dos outros. Por isso, porque é necessário que um de nós dê o exemplo, decidi enfrentar o projeto que há muito me é caro, manter-nos inteiros, preservar um traço de todos os instantes de nossa vida, de todos os objetos que estiveram ao nosso redor, de tudo o que dissemos e do que foi dito ao nosso redor. Esse é o meu objetivo. A tarefa é imensa e meus meios são escassos. Por que não comecei antes? Quase tudo relacionado com o período que inicialmente me prescrevi para salvar, ou seja, 6 de setembro de 1944, data de nascimento do artista, 24 de julho de 1950, foi perdido, jogado fora, por uma negligência culposa. Só com infinita dor pude encontrar os poucos elementos que apresento aqui. Provar sua autenticidade, situá-los com exatidão, tudo isso só foi possível por meio de questionamentos incessantes e uma investigação cuidadosa. Mas quão grande é o esforço que resta a ser feito e quantos anos se passarão, ocupado, procurando, estudando, classificando, antes que minha vida esteja segura, cuidadosamente armazenada e etiquetada em um lugar seguro, a salvo de roubos, incêndios e guerras atômicas, de onde seja possível retirá-la e reconstruí-la a qualquer momento, e que com a garantia de não morrer, eu possa finalmente descansar. Bem, então, desse texto que está presente nessa primeira obra, que mereceria por si só, né, um extenso comentário, caberia então reter algumas observações. A primeira delas é que quando Boltanski recusa esse inexorável destino humano e propõe esse projeto de tudo preservar, ele não faz isso buscando a eternidade contida na promessa de fama futura, isto é, na glória individual conquistada graças aos grandes e heróicos feitos de uma vida, como a reunião de objetos na forma de relíquias poderia sugerir. Boltanski apenas admite a fragilidade de toda uma espécie, mesmo diante dos esforços da ciência e da medicina em estender o tempo de sobrevida do ser humano. Outro aspecto que chama atenção é a ambiguidade desse empreendimento no tocante à complexa relação entre preservação e destruição. Afinal de contas, o próprio artista admite que a partir do momento que você preserva alguma coisa, você a mata, né? Pois a vida é destruição.
diz Boltanski. Então, o artista, ao tentar preservar traços de todos os instantes vividos, de toda sorte de objetos, palavras enunciadas e ouvidas, recai no mesmo paroxismo que o personagem borgiano, Lunis el Memorioso. O desejo de preservação converte-se tão logo em paralisação do tempo e, consequentemente, da vida. A reconstituição que ele efetua nesse trabalho volta-se aos seus primeiros 6 anos de vida, né? Período que se confunde com a reconstrução das ruínas de uma catástrofe sem precedentes na história, que, aliás, Boltanski e sua família acompanharam de perto. Eu faço aqui referência a Shoah. Os objetos e elementos que Boltanski reúne desse período são provenientes do cotidiano, em sua maioria coisas banais, sem importância aparente, provavelmente referentes a lembranças indiferentes da infância, mas que por trás da sua inocência aparente costuma se esconder uma profusão insuspeita de significados. Ora, por que lembranças precoces da infância, sobretudo impressões de situações triviais, se fixam em nossa memória com maior acuidade que acontecimentos que nos afetaram profundamente no mesmo período? Freud se confrontou exatamente com essa questão quando desenvolveu a noção de lembrança encobridora. Segundo ele, cito aqui Freud, aquela que não adquire um valor para a memória em função do seu próprio conteúdo, mas da relação que mantém com outro conteúdo reprimido. Fecho aspas. Um dos aspectos mais reveladores desse conceito é que não existem lembranças puras, originais. Toda lembrança, não apenas as lembranças da infância, são submetidas a um processo de revisão e retradução por parte daquele que recorda, cujas cenas e impressões autênticas do passado associam-se a outras vividas posteriormente. Portanto, não existem impressões verdadeiras ou falsas. Tampouco cabe reduzi-las a meras fantasias. Para Boltanski, as lembranças mais antigas correspondem a afetos relacionados a objetos, pessoas, situações, lugares. A ação voluntária de remontar objetos e imagens remanescentes da infância não visa recuperar o passado rigorosamente como foi, mas despertar os sentimentos e as memórias involuntárias que se revelam nos simples pedaços de tecido. Memórias pessoais ou pertencentes a qualquer um que reconheça como um familiar um trapo de padronagem xadrez. Esse trabalho de reunião dos elementos mais triviais da existência assemelha-se, de certa maneira, à restituição da aura do rebaixado encontrada em Baudelaire, conforme observado por Benjamin, que aproxima a avareza do trapeiro que recolhe o que foi rejeitado pela cidade grande ao ofício errante do poeta, que escreve a partir da impureza das coisas. Em seu ensaio, Grande Brinquedo Mortal, em que ele trata do Boltanski, o Didi Huberman ressalta a dimensão lúdica do processo de remontagem do tempo sofrido e empreendido por Boltanski. É de fato fascinante pensar as obras de Boltanski como brinquedos gigantes que tratam do tema da morte para a gente grande, porque para Baudelaire a destruição do brinquedo equivale à primeira experiência, a primeira iniciação metafísica da criança. Para Didi Huberman, o brinquedo é a primeira iniciação da criança à arte, ou antes é para ela a sua primeira realização. Tentativa de Reconstituição, a obra que vemos aqui à direita, reproduz esse momento de descoberta de Christian Boltanski, quando ele moldava pequenas criaturas em massinha e seu irmão Luke o elogiara, dizendo: bonito o que você faz. É comum também Boltanski misturar materiais resistentes junto de outros que se caracterizam por sua fragilidade. Nesse caso, 3 gavetas, na verdade caixas de metal, indiciam a capacidade do tempo de exsudar o material, desgastando estruturalmente ele, comprometendo sua resistência até culminar na degradação completa.
As caixas enferrujadas contêm pequenas criaturas, precariamente moldadas, que aludem a esse instante epifânico no qual Boltanski se descobriu artista brincando. Muito bem. Passo aqui, então, a segunda parte. Aqui quero tratar sobre a questão do anonimato na obra de Boltanski, e faço isso muito à luz do pensamento de Jacques Rancière. Nesses dois trabalhos, observa-se que Boltanski parte da sua infância para, na verdade, falar de todos e de ninguém. Me refiro aos trabalhos que vimos anteriormente. Ambas as obras estão entre o indivíduo e o coletivo, o documento e o monumento, o derisório e o mítico. Já em sua série de inventários, são reunidos objetos que pertenceram a pessoas anônimas, na maioria dos casos já falecidas, a fim de servirem de testemunho de suas existências, eventualmente formados por vitrines com objetos acompanhados de fotografias, outras vezes apenas por registros fotográficos dos objetos adquiridos, classificados e minuciosamente organizados. Os inventários, que vemos à esquerda, buscam reconstituir, perdi aqui, buscam reconstruir tudo o que resta de um anônimo após sua morte. Cabe observar, a maioria dessas obras foi destruída após a exibição, exceto poucas que foram mantidas no acervo das instituições. Uma controversa patrimonialização do que fora criado para ser efêmero e replicado em outros lugares. É impossível saber quanto de tudo que foi exposto resulta da invenção do artista, mas talvez o mais relevante aqui seja perceber o potencial que os objetos têm de evocar pessoas ausentes como verdadeiros dispositivos mnemônicos, principalmente devido aos traços de humanidade que as marcas de uso deixam neles. Bem, as etapas envolvidas na elaboração de inventários, ou seja, de compilação, reunião e, finalmente, condução dos objetos aos seus destinos, são minuciosamente seguidas por Boltanski. Comumente associado ao âmbito jurídico, o processo de inventariar os bens de uma pessoa envolve a apuração do que subsistiu aquém dela, seguido pela catalogação pormenorizada dos itens a ela vinculados e, por último, o seu arquivamento. No entanto, a descrição das fases acima se faz intencionalmente incompleta, pois nela falta aquilo que talvez seja a verdadeira finalidade da realização do inventário, a partilha dos bens do sujeito. No caso das obras aqui analisadas, esta partilha assume a forma de uma partilha do sensível, nos termos de Jacques Rancière. O ato de coletar e colecionar objetos retirados da vida ordinária e apresentá-los como coisas dignas de serem vistas, suspende a hierarquização e divisão entre o que é interessante mostrar e aquilo que é dispensável, contrariamente ao que ocorre no espaço social estratificado. Desse modo, Boltanski opera uma disjunção entre a distribuição desigual do visível e nomeável na sociedade e a heterogeneidade do sensível, escrito em elementos prosaicos da vida cotidiana. Bem, vejamos então aqui à direita o álbum de fotos da família D, uma obra composta por 150 fotografias, tiradas entre 1939 e 1964, pertencentes a um amigo de Boltanski, Michel Duran. O conjunto é exibido na forma de um mural, como o próprio título indica, um grande álbum de família com cenas rituais de família, batismo, aniversário, casamento, passeios, enfim, traços de uma trajetória de vida que caminha em direção ao esquecimento. Aqui, adentramos irremediavelmente a um território em que estética e política entrelaçam-se, não só pelos conteúdos que as obras supostamente guardam, mas porque, como afirma Jacques Rancière, cito ele, as práticas artísticas são maneiras de fazer que intervêm na distribuição geral das maneiras de fazer e nas suas relações como maneiras de ser e formas de visibilidade. Fim de citação. Podemos, então, concluir que a pequena memória de que nos fala Boltanski é aquela, em geral, destinada ao esquecimento profundo, ao apagamento ou desaparecimento total,
dos rastros de uma existência dita comum. Para Boltanski, salvar a pequena memória significa reencontrar a singularidade de cada um, de cada instante trivial. Bem, indo então para a terceira e última parte da minha exposição, memória e imaginação não possuem o mesmo compromisso com a verdade, tal qual a história, mas essa pode ser tão fabulosa e lendária quanto aquelas. É preciso lembrar, conforme Regina Robin, que às vezes, abro aspas, é a ficção que inventa o passado, outras vezes é a história que constrói um mito, o discurso político. Acontece ainda de ser a ficção a desconstruir esse passado opaco. Os discursos se fazem e se desfazem. Fim de citação. No trabalho de Boltanski, a ficção é assumida como parte constituinte da memória, não com o intuito de colocar em questão a historicidade dos fatos, mas para vislumbrar a superfície esburacada da verdade que nos foi apresentada. Reconstituição de um acidente que ainda não aconteceu comigo e em que morri, né, uma obra de 1969, e 10 retratos fotográficos de Christian Boltanski, de 72, por exemplo, consistem em documentos fotográficos sobre fatos e situações ficcionalizadas, fabuladas. Na primeira obra, o artista forja documentos que reconstruem as circunstâncias de um suposto acidente que o teria vitimado. Mais uma obra do ciclo de trabalhos em que o artista aborda a temática da morte, nesse caso a sua própria. Na segunda, trata-se de um conjunto de 10 fotografias dispostas lado a lado, em ordem aparentemente cronológica, a começar pela imagem de uma criança e a terminar com o retrato de um homem adulto. Abaixo das imagens, legendas informam que se trataria do próprio artista nas fotos, além de constar também sua idade em cada ocasião e a data em que a foto teria sido tirada. No topo, acima de cada imagem, lemos a informação, retrato fotográfico, recurso redundante que enfatiza o artifício empregado pelo artista, assim como a artificialidade do conjunto, pois basta olhar um pouco mais atentamente para notar que não são retratos de Boltanski. Boltanski joga com os referenciais ligados à noção de temporalidade, o isso foi, né, Bartesiano, e de verdade, é isso, os quais o senso comum acerca da fotografia carrega como pressupostos. Do mesmo modo, embora a autoridade dos arquivos esteja inequivocamente inscrita nas obras de Boltanski, ele parece jogar com ela, fazendo-nos desconfiar do estatuto que foi atribuído aos arquivos. De modo que o suposto valor documental e a atestação de qualquer verdade factual são constantemente colocados em questão. Os artifícios empregados por Boltanski alinham-se à interpretação de Jacques Rancière quanto à noção de ficção, que não consiste na invenção de histórias, mas no estabelecimento de relações novas entre os elementos visíveis e dizíveis, na construção de espaços nos quais as palavras, as formas visíveis se entrelaçam. Haja vista a relação que o artista estabelece entre texto e imagem em ambas as obras. A propósito do caráter seletivo e combinatório das lembranças, Rancière observa, cito ele, uma memória é um certo conjunto, um certo arranjo de signos, de vestígios, de monumentos. Nessa perspectiva, uma memória implica a formação e a supressão de elos que conferem maior ou menor consistência a uma história. Reparemos a semelhança dessa definição com a noção de ficção, segundo o mesmo autor, qual seja a mobilização dos recursos da arte para construir um sistema de ações representadas, de formas agregadas de signos que se respondem. Se para Rancière, por exemplo, um filme de ficção não se opõe em absoluto a um filme documentário, deve-se ao fato de que, em ambos os casos, seu inventor opera um arranjo de ações, signos e situações que, em geral, pode igualmente se opor à realidade ao buscar a produção imaginária das verossimilhanças e dos efeitos de real. Nesse sentido,
A busca cada vez mais exigente pelos efeitos de real na ficção dominante, desprovida de qualquer distância ou dissenso, opera em direção contrária à ficção que Rancière e Boltanski defendem, ou seja, aquela que embaralha as fronteiras entre a ficção e o real, e que não pretende fingir, mas forjar outras relações sensíveis com a realidade. E se, por um lado, a história não pode ser confundida com a memória, por outro, é inegável que ambas operam segundo regimes de temporalidade igualmente heterogêneos e anacrônicos. Pode-se afirmar, portanto, que o reconhecimento da dimensão ficcional da memória significa simplesmente que o esquecido, o preterido e o involuntário são elementos irremediavelmente constituintes da lembrança e da rememoração do passado. Por fim, encontrar outras formas de relação e arranjo entre imagem e palavra, passado e presente, singular e comum, pode ser o início da escrita de outras histórias. Quando Boltanski propõe a noção de pequena memória e entende que para o real ser pensado precisa por vezes ser ficcionado, ele está de acordo com o que poderíamos chamar de um regime estético da memória. Aqui estão algumas referências que eu utilizei para a elaboração dessa exposição, e eu agradeço a atenção. Passo, então, imediatamente, agora, a questões que podem ser dirigidas aos comunicadores, pelo público, ou mesmo entre os comunicadores, né? Deixo em aberto, caso alguém queira propor alguma questão ou comentário. Eu acho esse conceito da partilha do sensível do Rancière muito complexo, né, cara? Porque eu, como historiadora, às vezes entendo isso como quase uma linha bem tênue entre a literatura e a ciência, que é uma discussão que ninguém aguenta mais, mas, de certa forma, ele tenta resolver isso pela partilha do sensível, não é não? Estou falando de uma pessoa que não entende sobre isso, tá? Já leu várias vezes e realmente, assim, às vezes, essa abstração, ela me ganha. Que é esse linear, assim, esse limite, essa fronteira entre o real, a verdade e as possibilidades de construção dessa memória. Até que ponto essa memória pode ser, de fato, apreendida pelo real ou pode ser considerada uma forma de interpretar o passado. Quando o Rancière insere a partilha do sensível, ele coloca uma espécie de uma atualização da memória coletiva, não? Então, Sofia, obrigada pela questão. O Rancière, ele começa essa discussão a partir da literatura, a meu ver, né? Ele é um filósofo que parte da literatura para pensar, enfim, o social e como essa partilha do visível, do sensível, do dizível se dá nas práticas cotidianas e também está inserida também na produção artística contemporânea. Me parece que são conceitos distintos, absolutamente distintos, memória coletiva e partilha do sensível, né? O conceito do Maurice Robuchon, ele inclusive é um tanto criticado pela sua ambição de totalização, né? Ou por sua homogeneidade, por uma homogeneidade conferida a essas memórias inscritas no plano social. Mas ele mesmo, o próprio Robuchon, ele parte também da memória individual e pela tessitura, ou seja, pelo cruzamento das memórias individuais e coletivas, é que se constituiria aquilo que a gente chama até de uma memória pública, né, que nós poderíamos chamar de uma memória pública. Me parece que o âmbito que o Rancière fala aqui pode ser entendido muito mais a partir de uma singularidade, de conferir singularidade, né, a aparição de determinadas imagens, de determinados sujeitos, no espaço social estratificado e, né, invisibilizado.
Parece que poderia responder um pouco por aí. Você tem mais algum comentário? Não, sim, é porque realmente eu acho muito complicada essa discussão, sabe? E a maneira como você colocou ali parece que ficou bem mais claro, mas ao mesmo tempo tem uma complexidade na construção dessa memória, né? Eu acho massa. Sua dissertação já foi publicada, porque parece que você defendeu agora, né? Foi muito recente, é muito recente, faz menos de 2 semanas, então ainda não foi Não tem publicada. PDF ainda, né? Não, Tem que colocar para ler de novo, valeu. obrigada. Daniel? Me lembrou um pouco, já que você adentrou o campo da literatura, que é um pouco a minha área, né, no mestrado. Lembrei do Borges. Eu estava tentando lembrar o texto, mas tem um conto do Borges onde ele vai tentar rastrear as influências de um determinado autor. E aí ele vai colocar um autor do futuro influenciando o passado. E aí ele troca, ele inverte, né, a questão das influências. E o Borges ele também é crítico literário, né? Então ele repensa a questão da própria do estudo da literatura e da arte de uma certa maneira, né? Porque com os avanços dos estudos, determinados períodos que antes eram vistos como obscuros ou mal vistos ou até vistos com certo preconceito, a partir de uma releitura, eles são revalorizados e revistos e recontextualizados. Então, de uma certa maneira, o que você faz é um pouco isso, né? Brincadeira, né? Com a história, né? O que a história pode ser feito, o que é ficção, o que é real. Essa brincadeira que acaba nos colocando meio que em parafuso, né? Afinal, o que é, de fato, né? Valorizado ou não, em termos de conceitos de história, de valor estético, e como esses valores também, com o tempo, vão mudando, né? E essa tentativa de resgate. É fascinante essa sua referência a esse conto do Borges. Inclusive, me faz lembrar um texto que eu li, é um capítulo do livro mais recente, traduzido do Hal Foster, aqui no Brasil, que vem depois da farsa, né? Em que ele propõe justamente essa leitura mais anacrônica, no sentido de obras que não necessariamente foram criadas pensando em um determinado evento, acontecimento, poderem ser pensadas, interpretadas pelo tempo presente. Isso, evidentemente, é um fato recorrente pelos críticos e pelos historiadores da arte, mas é fascinante quando a gente pode pensar isso, por exemplo, no exemplo que ele dá de uma exposição montada, por exemplo, com fotografias da Nan Goldin, em que pensa-se sobre a catástrofe do 11 de setembro, né, como que um evento do futuro, né, poderia já estar inscrito, né, em determinadas obras do passado, indiciadas ali. Essa é uma questão fascinante dos trânsitos, né, e como esse cruzamento de temporalidades é possível tanto de ser inscrito por parte de quem olha a obra, mas também por parte de quem a produz. No caso do Boltanski, ele joga, né, com essa ambiguidade do título, da imagem, do texto e da palavra, do texto, da imagem, da palavra e do visível, e também com os tempos, né? Por exemplo, o registro da morte que não aconteceu com ele, mas que poderia ter acontecido, né, de um acidente. Então, há um jogo também aí de temporalidades. Bem, eu fiz também algumas anotações a partir das exposições de vocês. Eu queria fazer alguns apontamentos e talvez lançar algumas perguntas. Primeiro, a Sofia, né, que fez uma aproximação entre o conceito de vazio, né, e o trauma, a noção de trauma e de luto. Inclusive, é algo que eu trabalho um pouco na minha dissertação, porque eu não me atenho apenas ao Christian Boltanski, mas também a uma artista colombiana, Doris Salcedo, que trabalha o luto justamente nessa dimensão
mais coletiva, né? O luto não apenas como uma experiência individual, mas também como um processo coletivo de restabelecimento dos vínculos sociais. Em certo momento da sua exposição, você cita o Didi Huberman falando justamente daqueles volumes, né, dotados de vazios, que ele se refere no livro O que Vemos, o que Nos Olha, como uma imagem possível de ver, algo como algo semelhante como o ser aí, de que nos fala Heidegger, né, o encontro com esse ser aí. Nesse caso, seria um encontro com essa angústia, né, de ser algo absolutamente inescapável, né. Então, ao fim da sua exposição, você conclui que seria, né, o vazio uma espécie de sintoma do nosso tempo. Eu queria que você talvez falasse um pouquinho mais sobre isso hoje, né, até pensando se teria alguma obra mais contemporânea a nós, né, até mesmo você apresentou o Davi, do 18, né, uma obra do 20, da década de 70. Esse vazio, como que ele estaria hoje, na sua opinião, não sei se você tem pensado sobre essa questão, inscrita em obras e trabalhos, né, contemporâneos? Essa seria uma questão. É como eu te falei, né? Eu ainda estou elaborando tudo isso aí. Eu não sei se eu consigo, de fato, afirmar categoricamente o trauma como sintoma. Isso aí apareceu como uma maneira, de fato, de colocá-lo dentro desse instrumental da psicanálise. Como que eu vou trabalhar a relação do trauma com esse vazio? Isso poderia ser uma manifestação, isso poderia ser um recurso. Mas invertendo o que você faz a pergunta, quando a gente pensa isso mais atualmente, a única coisa que me vem na cabeça agora, logo de cara, é a Bienal do Vazio, né? Que aconteceu lá em São Paulo, acho que por agora, uns 5, 6 anos atrás, em que a falta de recurso, né, de incentivo à cultura, levou aos curadores a fazer uma parte do pavilhão completamente vazia. E que isso acabou sendo alvo de uma série de reflexões a respeito do que seria esse vazio. É um vazio político, para se pensar, o descaso com a arte, seria uma potência de coisas que poderiam ter sido colocadas ali, e acabou que se tornou ali um burburinho, né? Começou a se comentar sobre isso. Recentemente, uma amiga, inclusive, me mandou umas artes de uma artista que ela viu, eu preciso rever isso, que também era uma série de cubos vazios. Ou seja, isso é algo que para mim, vai aparecer muito como uma passagem no Davi, uma didática, a arte como sendo, de fato, um modelo e uma forma de você encaminhar, não apenas pela narrativa, mas pela elaboração de algo de uma maneira direcionada, direciona-se esse luto, direciona a construção desse personagem histórico que vai ultrapassar os próprios feitos do próprio personagem. Hoje, quando a gente pega os livros de história, eu estou sendo bem prática, o que tem para poder, o que aparece como ilustrando esse período é o Marat. Então, assim, o quadro sem problematização, sem nada, então tem um cunho didático muito forte na arte, nesse processo da classicizante dela, independente se ela é clássica ou se ela é anticlássica, é sempre didática. E quando a gente chega nesse período de uma abstração maior das formas, é justamente, acho que, abrir mão desse didatismo em função da própria construção do sujeito com uma certa autonomia, porque agora esse vazio ele vai ser impactado de maneiras diversas. E como é que essa diversidade... E essa diversidade, eu acho que dialoga muito bem com o que você fala. Essa diversidade, ela existe mesmo? Ela é individual ou ela pode ser coletiva? Existe um trauma coletivo? Como é que funciona isso, né? Eu acredito, sinceramente, que quando eu utilizo o instrumental da psicanálise, eu aplico esse trauma pelos vias historiográficos mesmo, né? Porque aí eu pego um determinado momento como o Shoah, que até o Daniel comentou, como uma catástrofe histórica, e afirmo categoricamente como um evento traumático. Antes e depois disso, a história tem desenrolares diferentes. Mas como que funciona isso através de uma
de uma representação imagética, né? Ou a ausência dela. Então, a questão do vazio está cada vez mais presente. Na verdade, eu vou na exposição da Adriana Varejão e ela consegue articular um excesso gigantesco de coisas e uma outra obra em que ela não coloca absolutamente nada, extremamente sóbria, quase uma não sei muito bem definir, né? Estou elaborando aqui uma construção geométrica por ela mesma, assim. Então, esse excesso e esse vazio tem alguma coisa aí. O excesso da... E aí entra uma coisa que o Daniel falou, que, engraçado, era uma hipótese que eu defendo do meu projeto, que é a ideia de que quem vivencia o trauma não consegue representar. E aí você vem com o Ai Weiwei, que justamente por viver esse trauma, ele está constantemente refletindo e absorvendo e refletindo isso na obra de arte. E eu acho que isso demorou demais para chegar na maturidade. Só uma arte contemporânea como a do Ai Weiwei, ou como a do artista que a Rafaela fala, o Boltanski, poderia, de fato, porque quando o Davi não consegue pensar esse trauma da Revolução. O Goya, posteriormente, consegue absorver o que vai ser, porque ele não vive. Então, como que vai ser de quem é testemunho ocular, quem vivencia, os soldados que estavam na guerra e não conseguem falar, a galera que escuta as histórias orais e vai tentar narrar o que aconteceu. Então, muito complicado, cara. Olha, de antemão, eu recomendaria, Sofia, que você assistisse à nossa conferência de abertura do seminário com o Jean Galard, porque ele trata especificamente sobre uma questão que é central na sua pesquisa, que é o vazio, né? Ele trata justamente desse trânsito entre o vazio e o excesso, o ato de inspirar e expirar, né? Ele faz uma abordagem interessantíssima sobre esses dois movimentos que constituem um ato de respiração e defende alternâncias, né, entre esse excesso e esse vazio, se é que poderíamos chamar assim, né, utilizando aí de duas ideias que lhes são caras. Ainda falando um pouco sobre a sua exposição, eu fiquei um pouco curiosa para entender um pouco melhor a partir de quem você está partindo, ou seja, de quem você está partindo para tratar do trauma, do conceito de trauma, uma vez que o trauma é um conceito que perpassa, né, a história da psicanálise. Em Freud já aparece aí como uma experiência que é difícil de ser elaborada, porque ela não é reconhecida no instante em que ela acontece, né? Por isso que ele fala do trauma, ele só acontece a posteriori, e me parece que há um elo muito interessante na sua exposição entre essa ideia de vazio e uma impossibilidade de simbolização, né? De tornar isso linguagem, né? E me parece que Lacan, né, trabalha isso, enfim, né, de uma forma como ninguém trabalhou. Então eu queria saber um pouco melhor de qual autor ou autores você parte para entender, né, o trauma. Bem, eu fiquei muito em cima da definição do Seligman Silva, desse trauma como ruptura. O Seligman Silva ele tem um livro maravilhoso que se chama Catástrofe e Representação. É o tipo de livro, assim, que eu não consigo largar mesmo. E nesse livro ele tem um artigo que é a História como Trauma, em que lá ele vai minuciosamente, bastante complexo, amarrando muitos conceitos, inclusive de um pós-kantiano, assim, relacionando o sublime com o trauma, falando sobre o problema do conceito de representação, porque se tem um problema no meu projeto, é o conceito de representação. Esse conceito, ele é tenebroso. E aí o Seligman Silva, ele me ajuda demais. Quando ele me localiza, o trauma começa a fissura, começa, de fato, esse excesso de real. Ele define assim, esse excesso, isso que vai para além. Quando você fala do documentário e de um filme de ficção não ter diferença pro Rancière, isso me acende uma luz amarela, assim, porque ele diz que justamente que um documentário que fala sobre Shoah, como o do Lensman, por exemplo,
ele foi incapaz de sensibilizar as pessoas, porque ele é tão real que ele transborda. As pessoas são incapazes de assimilar aquilo ali. Então, para o Celiman Silva, seria a única forma de aprender o trauma seria através da arte, e ele defende a literatura, tanto que vai para o Primo Levi e toda, né, uma galera que se debruçou em cima disso. Então, eu gosto demais do conceito do Celiman Silva, gosto também de sustentar isso relacionando o conceito de estética do Celiman Silva, da crise do problema da representação com o inconsciente estético do Rancière. É um livro que eu utilizo bastante também. E no mais, como eu fiz uma coisa extremamente homérica no sentido de inventar a roda, para que isso, né? Eu tive muito trabalho na minha dissertação para achar o trauma no Davi. Minha hipótese, meu objeto era esse. Eu tive que, de fato, ir fazendo uma coxa de retalhos, ligando um monte de gente para entender o que é o trauma para o Davi. Eu acabei fazendo um conceito para os quadros dele sobre isso. E aí eu amarrei o Freud com o Celiman Silva, com o Rancière, com talvez mais uma galera que eu não me lembro, porque faz tempo que acho que eu defendi em 2017. Mas, de qualquer forma, o Lacan já é alguém que está na minha mira, assim. Estou numa resistência para entrar nele, porque eu sei que vai ser bombástico. Mas eu já estou com ele engatilhado aí para entender o que é o vazio para o Lacan. Eu sei que ele trata dessa ideia. Por enquanto, eu estou bem na questão ontológica das obras de arte mesmo. Mas eu não vou fugir dele por muito mais tempo, não. Sim, creio que seja um autor central no seu estudo, em que o trauma é entendido como o próprio real, como aquilo que resiste à representação, né? E, Daniel, é interessante, quando eu li o seu resumo, né, essa noção central de catástrofe, inclusive me veio à mente, no início da sua fala, uma ideia benjaminiana de que a catástrofe não é algo que está por vir, né, mas é algo que está acontecendo, uma vez que a permanência, né, a continuidade desse real é em si a própria catástrofe, né? Mas aqui você trata de catástrofes, inclusive naturais, algumas delas, né? No caso do terremoto, o qual o Ai Weiwei se refere em algumas das obras aqui apresentadas, e ele me parece que atua como uma espécie de testemunha secundária, né, em alguns casos, partindo mesmo da ideia de testemunha, segundo Agamben, de que a testemunha verdadeira não existiria, pensando, evidentemente, na Shoah, uma vez que elas não sobreviveram, né, e quem testemunha, consequentemente, seria sempre pela impossibilidade de testemunhar. Eu queria, talvez, te ouvir falar um pouco mais como você pensa essa questão, como que o Ai Weiwei se situa e se descreve, né, no tocante a esse estatuto da vítima, hora da testemunha, me parece que há uma discussão interessante aí. E outra questão é que ele é um artista acusado por alguns de seus críticos por uma certa estetização das obras, em alguns casos, né? Entendendo aqui estetização, muito no sentido, inclusive, que o Galá entende, né? Como uma espécie de desvio da nossa atenção estética em favor de um prazer fácil, né? Pelo belo acabamento, né? Da instalação, etc. Então, queria saber o que você pensa a esse respeito. Bom, começando pela questão do testemunho, né, como fica para o Ai Weiwei. Eu acho que é uma questão que acho que perpassa a própria biografia dele, porque eu não sei se conhece a história do Ai Weiwei, ele é filho de um poeta chinês, que no período da Revolução foi execrado. Ele foi banido e foi obrigado a um trabalho laboral. Ele tinha que lavar latrinas, sendo que, durante o período anterior à Revolução, era um dos maiores poetas da época.
E aí, quando o Ai Weiwei tem oportunidade, ele foge da China. Ele, acho que no meados da década de 80, ele foge, consegue sair da China e vai para os Estados Unidos. E aí que ele tem um contato, né, com a arte contemporânea, com a história da arte, vai estudar arquitetura e começa meio que no underground. Quando o pai dele está doente, ele volta para a China para cuidar do pai. E aí pega já o pai meio que ruim, e acho que ele até acompanha até o falecimento do pai, mas fica essa marca na história da vida dele, né? Assim, tendo o pai, uma figura que teve um passado histórico, assim, digamos assim, de uma pessoa conceituada para o oposto, para uma pessoa execrada, que foi literalmente silenciada pelo governo chinês, pelo governo comunista. Então, a partir disso, a história dele também dá uma reviravolta, porque ele também a sofrer represálios, né? E repressão. Inclusive, nesse período aí da prisão dele, teve toda uma mobilização de artistas intelectuais para tirar ele da China, principalmente quando ele ficou esses 81 dias preso. Não sei se vocês vão se recordar, mas teve toda uma mobilização na época, ele até conseguiram retirar ele, foi como refugiado para a Alemanha, primeiramente, e aí, a partir daí que ele começa a reconstituir a vida dele. Assim, ele sai meio que como uma briga com o governo chinês, porque o governo chinês se recusava a devolver o passaporte dele, permitir que ele saísse, e toda a mobilização de intelectuais e artistas para conseguir tirá-lo e que ele não sofresse maiores consequências, porque o governo queria silenciar, mas era contraditório, porque, ao mesmo tempo, na época, ele foi considerado, eu não lembro exatamente que ano, por uma revista que é referência como um dos artistas, na época, mais influentes. Então, como é que o governo chinês pode tentar silenciar alguém que, fora da China, é alguém que é conceituado como o maior, como o mais influente, né? Assim, é meio contraditório isso. E, ao mesmo tempo, justamente por ele viver essa contradição, assim, ele ter nascido, ter sido criado, ter pelo menos a juventude na China, e ter sofrido todo esse processo de repressão do governo comunista chinês, ele vai repensar, a partir da questão dele ter saído de lá e ter morado nos Estados Unidos, o conflito, né? A visão do Ocidente em relação à história e a visão da China em relação à história. Por exemplo, não nessa última retrospectiva que fizeram, mas teve uma anterior, que foi no MIS, teve muitas obras do Ai Weiwei onde ele criticava a política e a cultura chinesa, que não se importava nem aí, não estavam nem aí com a destruição da história. Eles, assim, eram quarteirões inteiros que eram derrubados sem pensar se aquilo tinha algum valor histórico, algum valor até arqueológico, era literalmente derrubado. Ele até tem uma instalação que são portas que ele recria, e ele não ficou satisfeito. Ele fez na Documenta de Cássio. Só que, por coincidência, teve um vendaval e derrubou tudo aquilo. Aí ele ficou contente, porque assim, era aquilo que ele queria, a derrubada dessas coisas que, assim, que eram monumentais, que eram históricas, que eram, digamos assim, poderia ser, para nós, seriam sacralizadas, né? Seriam algo que não deveriam ser destruídos. Mas, assim, a China não está nem aí. Para ele, o que importa é o progresso, é a conquista econômica, é outros valores que nós, ocidentais, não conseguimos entender, e vice-versa, né? Os chineses também não conseguem ver, por exemplo, tem aquele tríptico dele, que ele quebra um vaso, né, chinês, que são centenários, como a crítica do ponto de vista chinês, para os chineses aquilo não tem valor nenhum, é só um vaso que foi quebrado, né? E para nós ocidentais, aquilo, nossa, que absurdo, como? Então, ele está nessa dualidade, né? Nessa intersecção entre Ocidente e Oriente. E eu acho que ele, através da obra dele, tanto é que ele se intitula não como artista, como ativista. Ele sempre tem esse caráter questionador, que eu acho que perpassa a própria biografia dele. Eu acho que tem muito
muito da marca da história dele, né? Da história de vida dele, da história do pai dele, da história dele, né? Desse conflito, dessa repressão que ele viveu. Imagina alguém ter sido confinado sem saber o que vai acontecer. Vocês viram o tamanho, né, do lugar onde ficou preso. Durante 81 dias, e sem uma explicação nenhuma, era só toda hora sendo investigado, questionado, querendo saber, tentando o governo chinês implicá-lo numa culpa que ele não tinha, ou pelo menos ele não sabia do que ele estava sendo implicado. Então, tem todo esse questionamento do Ai Weiwei em relação à própria situação dele. Eu acho que, de alguma maneira, eu acho que ele através da arte, é uma espécie de catarse, mas, ao mesmo tempo, é um movimento de assim, não deixar essas outras forças repressoras silenciá-lo, não só no sentido ele enquanto artista, mas enquanto a arte ser silenciada, né? A arte, acho que é uma forma de manifestação que, por exemplo, quando você lê um artigo num jornal, te impacta naquele momento, mas a arte, ela fica marcada, ela fica eternizada. De alguma maneira, você olha para aquilo e fica ali registrado que ela está representando algo além daquele objeto em si. Então, ela remete para algo que ultrapassa a questão da linguagem, né? Que ela perpassa a questão do tempo, inclusive. Eu acho que ela impacta muito mais porque ela vai pelo viés do estético, muito mais do que do viés do documentário, né? Do histórico, do registro, né? Eu acho que essa função, talvez o Ai Weiwei, de uma certa maneira, enfatiza, né? Talvez até tenha algumas críticas, né, com relação a isso, né, da arte engajada, né, da arte que ela traz um papel social e traz um papel questionador em relação para que serve, né? Não é só nos deleitar, nos trazer a questão da beleza estética, mas também nos fazermos refletir a respeito daquilo que estamos vendo, né? Interessante, Daniel. Ouvindo você, né, me parece que eu, inclusive, nunca tinha, talvez, pensado sobre essa questão a partir da obra do Ai Weiwei, né, mas trata-se de pensar a catástrofe tanto como experiência íntima, pessoal, e nesse sentido a catástrofe se aproxima da experiência do trauma, né, e haveria, nesse sentido, uma vertente quase que autobiográfica, né, na obra dele, em algumas obras, mais especificamente, pelo que você está me apresentando, mas ele nos falaria de uma catástrofe que é muito maior que ele, né, nesse sentido, o testemunho dele transcende a experiência pessoal, né, para falar da experiência de outrem, né, também. Mais alguém teria alguma questão, comentário a fazer? Só me ocorreu enquanto a Sofia estava falando, me ocorreu um filme para um pouco pensar a questão do trauma e da memória. Aliás, eu acho que eu estava tentando lembrar o nome do filme. Eu acho que, se eu não me engano, acho que é Memória. Deu branco. Bom, eu acho que talvez, recordando a história, talvez alguma de vocês lembre o nome do filme. Amnésia, desculpa, é o contrário, Amnésia. A história, ela parte de trás para frente, ela é contada... Eu sei, é aquele do Christopher Nolan, que ele vai tatuando as coisas? Isso, para não esquecer. Para não esquecer. Porque, eu não lembro como é que começa o filme, mas é uma situação meio que absurda. E ele não lembra o que aconteceu, ele vai tentando resgatar, porque o problema dele é a memória, ele não consegue reter, né? Ele vai sendo contado de trás para frente, e todo corte tem o preto, né? Tem quase que traumático, né? Até para marcar nesses momentos, né? E me ocorreu um pouco essa ideia, né? De como a memória também ela interfere nesses momentos traumáticos, né? Então, é como uma espécie de branco, ou o contrário, um preto, né? Como do quadro do Malevich. Pensar essa como marcação, né? De algo que abalou, né? Que é algo que
repercutiu de tal maneira que precisa de todo um rearranjo para dar conta daquele abalo, né? E eu estava lembrando também do próprio Freud, né? Que quando ele parte da teoria do trauma, quando ele descobre que, na verdade, algumas das memórias dos pacientes que ele está tentando analisar e comprovar a questão do trauma, quando ele se defronta que, na verdade, eram memórias encobridoras, como depois ele vai teorizar, ele, num primeiro momento, ele quer jogar toda a teoria dele fora, porque, assim, poxa, estou baseando numa teoria que tem um pressuposto falso, elas não estão me contando a verdade, então o que eu faço com isso agora? Então, ele tem que reelaborar toda a teoria dele para dar conta do próprio trauma dele com relação à descoberta, né, de que ele está partindo de pressupostos, de fundamentos que não se sustentam, né? Aí ele revê toda a teoria, né, de uma certa maneira. Massa demais, é isso mesmo. Eu tenho que rever essas coisas, sim. Lá no filme, essa questão do preto é bem uma demarcação de tempo mesmo, né? Uhum. Quando vai, é porque já vai pular, dar um salto temporal. É que eu estava tentando relacionar esse vazio com o tempo. Não sei se é possível ou não, mas lá no... pode ser um recurso estético mesmo. No filme é um Sim, o recurso filme estético. é um recurso Então, estético, né? e aí a memória, nesse sentido, ela fica à mercê dessa demarcação temporal, de uma certa forma. Como é que a gente vai fazer a memória própria dele, a gente fica à mercê da construção do tempo. É foda. E o próprio quadro do Malevich, né, nas várias experimentações dele, chegou no limite. Então, daí, para onde eu vou? Né? Parece que chegou no ponto limítrofe, né? Pelo menos da época dele, né? Até onde, dentro do quadro, o que as variações possíveis, aonde eu posso ir, né? Até, será que eu cheguei no limite? Será que a partir dali dá para ir? Quer dizer, ele levanta um questionamento que gerações futuras vão tentar responder, vão tentar dar conta, né? Eu acho interessante, o Daniel, quando você diz, chama atenção para essa dimensão também fabuladora da memória, né? Porque anteriormente a gente estava conversando da memória como esse recurso para o não apagamento de determinadas histórias, de determinadas narrativas, no caso, por exemplo, do Ai Weiwei, né? No contexto chinês. Mas, por exemplo, o que eu tentei apresentar aqui, por meio do Boltanski, é justamente essa dimensão narrativa, que tem a ver com a linguagem da memória. E o fato dela ser fabuladora não significa que ela seja mentirosa, né? Mas significa uma outra trama, uma outra relação estabelecida com o real, né? Em que algumas coisas, sim, são encobertas em detrimento de outras, valorizando outras, melhor dizendo, mas a memória ela se constitui a partir desse fluxo, né, de experiências vividas, imaginadas, e Boltanski o faz de uma maneira que se dá justamente no cruzamento entre a história biográfica, no caso autobiográfica, e histórias de anônimos, né? Como, por exemplo, aqueles que morreram na Shoah. É claro que, pensando em tantos genocídios que o século XX assistiu, o genocídio, o Holocausto, né, talvez seja o que tenha maior evidência histórica, né? Mas ele está interessado justamente nessa pequena memória que se dá por meio desses vestígios, né, dessa memória que vai se depositar nas pequenas coisas, nos instantes mais triviais. E nesse sentido, há uma aproximação que eu, inclusive, tentei conferir no título, né, quando eu faço menção aqui à busca do tempo perdido, em busca do tempo perdido, em busca da pequena memória, essa dimensão subjetiva da memória, né, o quanto determinados objetos têm a força, a potência de resgatar memórias sensíveis de instantes prosaicos da vida, né, que ficaram por vezes até encobertos. Então, eu acho interessante que há aqui, me parece, um cruzamento, né, entre essa memória que serve para atestar
a história, mas é também a memória que serve para fabular, né? Ela é fabuladora, né? E aí, só uma, olha só, a Jaqueline, bom, eu estou aqui, Jaqueline, se você quiser abrir o microfone, fique à vontade, tá? Ela escreve: o vazio registrado pelo antropomorfismo, objetos relacionados ao corpo que estão agora esvaziados com óculos e sapatos aos montes. Você quer comentar um pouco, Jaqueline? Bom, vou abrir aqui rapidamente. Obrigada pelas falas de vocês, tem sido muito enriquecedor. Eu penso muito essa questão do vazio, né? Eu estudo Frida Kahlo e eu faço uma observação dos coletes, que são suportes, né? São objetos ortopédicos que ela usou durante muito tempo na vida, para uma condição de estrutura, né, e a gente pode pensar numa situação de estrutura de várias maneiras, né, e como ela fazia arte nesses coletes, e fez deles um acervo artístico, porque ela os colecionou, embora não tenha deixado que as pessoas vissem durante algum tempo, daí é uma outra história, mas esse esvaziamento, né, um resquício de um objeto que tomou a forma do corpo, como a gente pode pensar nos sapatos, né, as pilhas de sapatos que a gente vê como registro esvaziado do Holocausto, né, a gente sabe que ali estiveram corpos, então eu penso acerca desse esvaziamento dos objetos diretamente relacionados ao corpo, como um vazio muito mais dramático, né? O, os corpos que ocuparam esses objetos não são mais testemunhas de nada, né? Porque os corpos deixaram de existir. Os testemunhos somos nós, os testemunhos oculares do que restou, né? Então, muitas vezes só podemos imaginar, né, reconstituir o que foi o sofrimento daquele corpo que foi destituído das suas vestes no Holocausto, coisas assim. Hoje em dia, sabemos que nos campos de concentração havia artistas que, num esforço de produzir arte, faziam uso dos colchões, das roupas, né, para elaborarem alguns tipos de arte que ficaram como registros de memórias que eles têm, porque às vezes até pinturas foram localizadas, né, artistas que conseguiam esconder, que foram aquelas pessoas que duraram um pouco mais de tempo, que nos campos de concentração ficaram mais tempo trabalhando, e conseguiram com esse tempo da clausura produzir arte. Então, todas essas questões, acho que foram trazidas de alguma maneira aqui nas falas de vocês, né? O esvaziamento do corpo, a necessidade de produção de arte. O Ai Weiwei, eu não conhecia tanto o trabalho como o que o Daniel expôs hoje, achei a questão de usar as mochilas, algo, né, parecido com essa questão do Holocausto, né, objetos utilitários que as crianças usavam, para mim causa forte impacto. Então, o vazio agora é o vazio dos corpos, né? Não há mais, né? É isso. Obrigada, gente. Muito obrigada pela sua contribuição, Jaqueline. De fato, eu acho que você consegue aqui aliar duas coisas muito importantes, né? Que são esses vestígios pelos quais, por exemplo, Ai Weiwei parte, Butaski parte, em outras obras, não nessas que eu apresentei. Digo isso abrindo um breve parênteses, porque o Butaski também se utiliza de roupas, né, como traços de uma ausência, vestígios de uma ausência, de um grande esquecimento, e consegue atrelar isso ao vazio, a essa dimensão, a esse conceito, né, trabalhado aqui pela Sofia, né, nesse sentido é um vazio indicial, né, ele indicia algo, ele não é exatamente um vazio, existe aqui, sim, o indício de uma presença perdida, no caso. Bem, dado o horário, se mais alguém quiser fazer algum comentário ou apresentar alguma questão, a gente ainda tem tempo para mais uma questão. Se não, podemos encerrar por aqui. Eu teria só mais um comentário, pelo Sim. que foi falado, me lembrou um pouco. Não tanto com relação à arte
artes plásticas, mas tem a ver, porque é meu objeto de estudo, a Clarice Lispector, e que estou estudando os quadros da Clarice. Mas me ocorreu a Paixão segundo GH, né, que é um evento traumático para a personagem GH. A partir daquele evento, ela precisa de toda uma fabulação para tentar entender o que se passou com ela, né, aquele momento que ela vivenciou. Quer dizer, em termos de história, se rompe, né, com a cronologia de uma história para como um arcabouço, né, para uma obra literária. Na verdade, o que ela vai fazer é um mergulho em si mesma, né, na vivência que ela passou e que ela teve. E, na verdade, ela começa o romance pedindo a mão do leitor para atravessar, para passar por essa travessia, para conseguir, através dessa, de uma certa maneira, o leitor seria o ouvinte, né, dessa história, o que vai ser o depositário dessa história que ela vivenciou, mas que, assim, foi tão traumático que ela precisa contar para alguém, para ela mesma entender o que é que foi que aconteceu com ela. Então, é como o trauma sendo, como você mesmo trouxe como hipótese, né? O trauma precisa de uma fabulação para quem vivencia o trauma para poder ser elaborado. Enquanto está sendo, ou logo depois que acontece, parece que não consegue dar conta, né? Precisa de uma elaboração, né? Acho que a obra de arte, a literatura, obras plásticas, obras de artes plásticas, elas servem, de uma certa maneira, para dar conta também desse outro aspecto, né? De alguma maneira, elaborar o que aconteceu. Nesse sentido, a obra serve como um importante meio de elaboração, de perlaboração, né, desses processos sociais e pessoais. Talvez a título apenas de conclusão e dialogando com a sua última fala, Daniel, o Boltanski, ele tem uma fala que me atravessa, me perpassa muito, me fere. Ele fala que todo artista ele tem um trauma, né? E, de alguma maneira, a obra, por mais extensa que ela seja, tenta sempre responder a este trauma, né? Talvez o trauma do Davi, né, tenha sido a revolução, né? Qual seria o do Kossuth, né? O do Boltanski, ele se diz um artista pós-Shoah, não um artista que trata da Shoah, mas um artista inescapavelmente marcado por ela, né? E o Ai Weiwei, não sei se seria apenas um trauma, né? Mas alguns, né? Enfim. Bem, meus caros, eu agradeço imensamente a presença, a disponibilidade de vocês. Foi um excelente debate. Essa gravação ficará mais tarde disponível no YouTube, caso queiram assisti-la. E eu encerro aqui convidando-os a assistir a mesa redonda, que ocorrerá às 19 horas, hoje, dia 29 de setembro, com a professora Gisele Belgemann e a professora Fernanda Bruno, com a mediação da Fernanda Almeida, na mesa redonda Toques. E amanhã a gente segue com a programação, no último dia de seminário. Muito obrigada. Obrigada. Boa noite a todos. Abraço. Boa noite. Até mais. Obrigado. Boa noite, foi um prazer.